A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos falar da lição de número 7. Esta lição vai ao ar nas igrejas no dia 17 de maio de 2026 e traz por tema unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. Bem, o texto áureo se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 20, que nos diz assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. A verdade aplicada, a unidade da igreja é um mandamento bíblico para todos os membros do corpo de Cristo. Os objetivos da lição, que são 3, o primeiro é saber o significado de união e unidade. O segundo objetivo, ressaltar o ensinamento bíblico sobre a unidade da igreja. E o terceiro objetivo, identificar como Neemias promoveu a unidade de seu povo. Então, hoje, nós vamos falar sobre unidade. Também unidade diferente de união. Neemias tem um grande trabalho para fazer. No capítulo 6 ele chama de grande obra, porque desceria e cessaria esta grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Ora, e quando nós pensamos em grandiosidade, em trabalho, principalmente no trabalho para o Senhor, nós temos que entender que sozinhos nós nunca conseguiremos. E que precisamos de união e de unidade para assim trabalharmos. Ora, quantos não pensaram na sua trajetória que conseguiriam desenvolver algo importante e relevante sozinho? Ora, nenhum ser humano consegue fazer isso. Por isso, nós vamos aprender sobre a unidade. O que é a unidade? É a qualidade de ser uno, quer dizer, de ser único na questão de, na união de muitas pessoas, um único pensamento. Quer dizer, a unidade está não no número, mas na forma de agir, na forma de proceder, na forma de trabalhar. Quer dizer, ser único ou indivisível é outra ideia muito interessante na nossa lição. Tá? Em tempos em que nós vemos em que a divisibilidade é muito grande, os cismas, os rachas, as brigas, as contendas por causa disto ou daquilo, ora, os motivos não importam. O que não deveria existir é a questão de divisão, é a questão da divisão no meio do povo de Deus. Ora, que fere totalmente o pensamento, o conceito de unidade do povo do Senhor, tendo em vista que nós somos o corpo de Cristo na face da terra. Ora, eu destaquei aqui a unidade da igreja, da verdade aplicada, que a unidade da igreja, ela não é um pedido, tá? Ela não é algo que eu posso deixar, relegar, entregar para segundo, terceiro plano, mas é um mandamento bíblico. Ora, para que sejamos um, Jesus Cristo disse ao Pai, assim como eu e o Pai somos um, vocês também devem ser um, como Jesus Cristo disse à igreja, ora, em formação, a igreja agora estabelecida. Então, nós temos que entender que esta ideia de ser indivisível, de um corpo indivisível, ela é um mandamento, é um princípio bíblico. Vamos pegar uma carona aqui na lição dos jovens também da Betel, que diz que é um princípio. O que é o princípio? O que fundamenta, o que pode ser usado. Entendeu? Veja, então o mandamento é aquilo que fundamenta.
que fundamenta. Perdão pela letra, às vezes, é que a tendinite, a tenocenovite e a bursite, nos dois braços, ela ataca por semanas, então fica difícil. Como eu sei que os irmãos gostam das lousas, então a gente faz o possível. Quando não dá, nos perdoem, nos desculpem, né? Ou me perdoem, me desculpem, mas nós vamos nos esforçando. Então, a unidade da igreja é um mandamento. O que é um mandamento? O que é um princípio? É aquilo que fundamenta. Fundamenta o quê? Baseia o quê? Alicerça o quê? Que a igreja deve ser uma, que ela deve caminhar como um só corpo, ela deve agir e trabalhar. Então, a unidade quer dizer aquilo, a qualidade de ser uma, a igreja é una. Na Bíblia, a Vida Nova, se você for ver o estudo sobre a igreja, ele vai começar dizendo que a igreja é una, quer dizer, ela é única, ela é indivisível. A igreja não pode ser dividida. Tá? A igreja local, infelizmente, ela tem passado por esse processo. Mas a igreja que vai morar no céu, a unidade, a união e a unidade, ela faz parte constante e é também, veja, mandamento para que ela possa subir aos céus. Quando olhamos para os objetivos da lição, eu destaquei o último, saber o que significa união e unidade, nós já estamos fazendo, ressaltar o ensinamento bíblico sobre a unidade da igreja, e o terceiro é identificar como Neemias promoveu a unidade de seu povo. Como Neemias? Como ele conseguiu promover a unidade? O que é a palavra promover? Promover quer dizer proporcionar meios, aqui está bem, né? Proporcionar meios para acontecer alguma coisa, algo ou alguma coisa. Então, quando eu falo em promoção, em promover, quer dizer, eu vou criar meios, eu vou proporcionar meios para acontecer algo. O que é que Neemias quer? O Neemias quer a unidade. Na frase, é a unidade. Então, ele quer que seu povo tenha o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma forma de trabalhar. Então, o que ele fez? Ele criou meios, ele proporcionou meios para acontecer alguma coisa. Isto deve também ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos criar meios, não é inventar moda, é criar meios partindo do mandamento de princípios bíblicos pré-estabelecidos, tá? Dentro também da eclesiologia, da história da igreja, onde nós vamos fazer com que o povo do Senhor olhe na mesma direção. Tá? Procure este desenvolvimento, este crescimento, mas todo mundo partindo de um único ponto para um único objetivo. Qual é o objetivo de Neemias? Reedificar, restaurar, reconstruir, renovar. Quer dizer, ele precisa criar meios, proporcionar meios para acontecer este algo que ele precisa. Ora, e nós também precisamos. Infelizmente, eu vou passar o carro na frente dos bois, mas infelizmente a maioria, uma grande maioria, ao invés de proporcionar meios ou promover a unidade da igreja, a única coisa que conseguem é criar panelas, é criar cismas, é criar rachas, é criar contendas, é criar problemas, tá? E nós vamos ver aqui onde eles estão. E para que unicamente a igreja ela não prospere, ela não cresça. Tá? E isto nada mais parte de um ser egoísta, de um ser egocentrista, de um ser que não consegue se alegrar com a vitória, sorrir com o sorriso dos demais. Tá bem? Mas Neemias faz o quê? Ele proporciona meios para acontecer o quê? A unidade da igreja, não só a reunião, não só a união, mas também a unidade da igreja. Quando olhamos para o ponto de número 1, nós vamos ver aqui, Deus nos fez seres
relacionais. O que isto quer dizer? Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Ora, já na primeira frase, ao olhar para Adão, ele diz: não é bom que o homem viva só, ou que ele fique só. Far-lhe-ei uma adjutora, quer dizer, aquela que estará do seu lado, aquela companheira para todos os momentos. E ele, companheiro dela. Veja que esta relação, nós vamos falar sobre conectar na lição dos jovens, esta relação, ela precisa ser de duas mãos, ida e volta. Ora, não somente Eva, né, nós falamos sobre grandes mulheres da Bíblia, mas às vezes nos esquecemos de falar sobre Eva. Veja que fardo ser a primeira mulher, né? A convivência, a primeira mãe, a primeira esposa, né? E para por aí, né? Que não é filha, a não ser de Deus. Tá bem? Veja, então nós precisamos entender esta lógica que a igreja segue, que é o ponto de número 1, que é Deus nos fazer seres relacionais. Relacionais. E o que tem a ver a lógica? A igreja segue esta lógica, quer dizer, ela segue estes argumentos. Quais argumentos? Veja, partindo de mandamento, partindo de princípios, qual é a lógica? A lógica é esta: em Cristo somos um corpo, com muitos membros, edificando-nos em amor. Então, esta é a lógica. Tá? Quer dizer, quando eu penso logicamente, eu analiso todas as coisas, principalmente as falácias, que são as mentiras travestidas de verdade. Onde elas estão? São erros lógicos, né? Primeiro, eu coloquei aqui só em termos de aplicação. Aplicação, tá? O que é lógica? É a aplicação dos argumentos sólidos, analisar falácias, tal. Então, analisar estes erros lógicos. Vamos lá. Primeiro, desigrejar. Desigrejar faz parte do corpo de Cristo? Não. Por quê? Porque, veja, a partir do momento em que eu separo um membro do corpo, seja qual ele for, ele vai necrosar, ele vai morrer, ele vai encerrar. Todo o corpo, todo membro seccionado do corpo, é lógico, ele vai ficar sem a irrigação sanguínea, ele vai ficar sem isto, sem aquilo outro, e o que é que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, tá bem? Quando nós falamos também de desunião, faz parte, é a mesma coisa. Se eu tenho algo, veja, tudo está unido, falange, falingia e falingeta, carpo, metacarpo, punho, antebraço, braço e assim sucessivamente. Vamos separando tronco e membros, cabeça, tronco, membros inferiores, membros superiores, membros internos. Nós temos órgãos internos e qualquer uma desunião de qualquer um destes órgãos ou destes membros vai levar ao mesmo triste fim. Então, qual é a igreja? Qual é a lógica que a igreja que vai morar no céu, ela segue? Em Cristo somos um corpo com muitos membros, edificando-nos em amor. Esta é a lógica. Ponto. Então, pensando assim, eu posso pensar em viver sozinho? Não. Quando eu penso em crescimento, todo corpo vivo cresce, principalmente, vamos pensar no corpo humano, nascemos bebês. Eu nasci com 51 centímetros, segundo falava a minha saudosa mãe, com tantos quilos e tal, e hoje eu não tenho mais 51 centímetros. Né? Fui crescendo, não sou tão alto, mas também não sou tão baixo, mas cresceu, desenvolveu. Então, nós vemos que, veja, edificando quer dizer crescendo. Quando nós edificamos, a construção cresce.
Mas este crescimento ele não pode ser de qualquer maneira, ele tem que ser em amor, baseado, alicerçado no sentimento que é o próprio Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, nós precisamos também aplicar no nosso dia a dia, na nossa convivência, na unidade, na união da igreja, que é um mandamento, precisamos usar o amor. Tá? O amor ele tem que estar constantemente em nossa vida. Vamos para o ponto de número 11, vivendo em união. Tá? Então, na união, veja, a unidade, na união se encontra a força e complementaridade, já que há coisas que somente são possíveis quando estamos unidos. União, aqui, unidos, quando estamos juntos. E o que é complementaridade? Veja, interdependência entre, asterisco, tem mais alguma coisa aqui dentro, interdependência entre pessoas para formar um todo completo. Veja, a interdependência entre você e eu é para quê? Para formar um todo completo. Qual é o todo completo em vista? O corpo de Cristo, a igreja. Quer dizer que não é somente unir, tá bem? Mas também criar esta dependência entre os membros. Óbvio, todos os membros do corpo dependem do outro. Veja, dependem do outro. Há um movimento. Mas para que este movimento aconteça, o que aconteceu primeiro? Eu pensei. Quer dizer, a cabeça, que é o cérebro, a mente, é ela quem organiza os movimentos, as reações de todo o corpo. E nós sabemos que a cabeça deste corpo, que nós chamamos de igreja, é Cristo. Ora, todos estes sentimentos, todos vamos chamar de movimentos, precisam passar por Cristo. Então, esta interdependência, quer dizer, é uma dependência que um tem com o outro, tá? Entre pessoas, né? Entre os irmãos, para formar um todo, que todo é este. Completude, nós estamos falando do corpo. Do nosso corpo, não, estamos falando da igreja. Tá? Poderíamos falar também o todo do corpo, espírito, alma e corpo? Poderíamos, mas não é esta a matéria, não é isto que a lição está falando. Então, o que é... Veja, nós já falamos sobre união, então o que é complementaridade? Quase que já dá para entender. Complementaridade não é alguma coisa que faz com que algo se torne completo. Precisa acontecer alguma coisa para que aquilo esteja completo, para que aquilo seja completo. Então precisa do quê? Veja, desta interdependência entre as pessoas. Para formar o corpo de Cristo precisa da interdependência. Tá bem? Veja, um simples membro que falte, ou parte dele, nós já sentimos falta, nós já não conseguimos, vamos dizer assim, desempenhar um movimento natural. Fica meio diferente, meio estranho. Ponto de número 2, a união gera unidade. Agora nós vamos falar disto. Falamos de união, agora vamos falar da unidade. Em seu sentido bíblico, o termo unidade corresponde ao ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivo. Que é objetivo? Aquilo que se quer obter ou realizar. Veja que aqui tem que ser o mesmo. Não adianta uma parte da igreja, o púlpito quer puxar para um lado, os porteiros querem puxar para o outro, as irmãs do círculo de oração, a mocidade, o grupo de varões, a banda, a orquestra, não adianta. Veja, se não houver esta unidade, se todos os departamentos da igreja não forem um, não há como atingirmos este objetivo.
Tá? Porque serão objetivos múltiplos, né? Múltiplos, que a igreja quer acontecer, e não acontece. Um quer construir, o outro quer pintar, o outro quer trocar os instrumentos, o outro quer isto, o outro quer aquilo, e todo mundo quer, e ninguém acaba fazendo nada. Então, veja, um ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivo, que vivem, tá? Que vivem em concordância de fé. O que é concordância? Concordância é em que há ou pode haver conciliação. Quando há conciliação, veja, quando há conciliação, nós vamos falar disso mais adiante, mas deixa só eu adiantar mais um pouco. Quando há uma conversação, quando se senta e se conversa. Tá? Assim funciona na igreja, no casamento, a família, no trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos. Tem que existir concordância, quer dizer, conciliação. Qual é a conciliação? É chegarmos num ponto comum em que alguma coisa satisfaça a ambos ou a todos. Tá? Mesmo que não seja o querer de todos, mas, veja, um ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivo que vivem. Tá? Não vai haver convivência ou vivência se não houver conciliação. Podem andar juntos, podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Aqui está um exemplo muito bom sobre isso. Tá bem? Mas nós precisamos olhar para isto aqui. No ponto de número 1, 2. Então, o que é unidade? Todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo em concordância de fé. A concordância de fé. Tá bem? A concordância aqui, a fé aqui é aquilo que nós precisamos promover. Então, o que nós precisamos promover? Unidade. Ora, esta promoção não acontecerá se não for por meio da fé. Porque, veja, eu estarei entrando num propósito em que eu muitas vezes sequer estava pensando nele. Então, eu preciso olhar para isto. Olhando para isto, a união gera a unidade. O que acontece no ponto de número 1, 3, eu evito contendas. Lembra que eu iniciei a aula falando sobre isso? O que mais hoje nós temos são contendas, infelizmente. E estas contendas, elas não vão para a concordância, elas não sentam, não, elas vão para a televisão, elas vão para a internet, elas vão para os aplicativos, elas vão para as ruas, elas vão para todos os lugares. E a Bíblia é muito clara quando Paulo nos ensina que nós não devemos ter estas contendas, eu esqueci o linguajar agora, legal, quer dizer, do direito, né? Estas pendengas, e levar isto para fora. Não, tem que ser resolvido dentro da igreja. Dentro da igreja, se não houver esta conciliação, meu querido irmão, o racha ele é. E muitas vezes nós temos visto que estes problemas, estas consequências que nós vamos ver, veja, é porque agem diferente de Neemias, porque ele promove a unidade. Mas existem pessoas que não. O eu predomina. Tá? O seu tempo de casa, porque eu sou não sei o quê, há mais de 20 anos neste lugar, já devia ter saído. Né? Pelo menos a metade do tempo para dar chance a outro e à igreja. E não dar chance, mas uma outra forma de trabalhar, de crescimento. Um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas a pessoa bate no peito, usa isto como pretexto para quê? Para não ouvir os outros, para não acatar, para se achar superior. Meu amigo, o que vai acontecer? Infelizmente, em vez de união e unidade, nós vemos aí quebras muito grandes de igrejas históricas, campos maravilhosos, mas que, infelizmente, as consequências da contenda e da desobediência foram terríveis. Ou vamos usar agora o termo no presente, que as consequências da contenda e da desobediência são terríveis. São, não apenas para
aquela, ou não foi apenas para aquela geração, mas também para as futuras. No nosso caso, a mesma coisa. Tá? As consequências, veja que a contenda aqui tem dois nomes, né? Desobediência, as consequências da contenda e da desobediência. Veja que nós temos dois problemas: contendas e desobediências. Quantas vezes nós nos deparamos com irmãos, irmãs e pastores e presidentes desobedientes? Ah, mas acima de mim só tem Deus. Parabéns! Você está sendo desobediente a Deus, a sua palavra, e está contendendo com ele também. Ora, que argumento maravilhoso. Muito obrigado por ter usado. Acima de mim só tem Deus. Parabéns. Você está desobedecendo ele. Você está contendendo. E esta sua contenda e a sua desobediência, como você diz que só tem Deus acima de você, no nosso caso, nós temos muito mais pessoas nesta hierarquia acima de nós, serão terríveis. Não apenas para hoje, para a sua vida, mas para gerações futuras. É o que nós temos visto. Infelizmente, as gerações futuras estão sofrendo por causa das desobediências e das contendas do passado. Tá? E Neemias, ele fez de tudo. Ele lutou de todas as formas para que isto não acontecesse. Ponto de número 2. Tá bom? Neemias uniu o povo. De novo. Neemias uniu o povo. Foi fácil? Não. Ele só vivia sorrindo? Não. Tá? Ele enfrentou problemas muito grandes? Sim. Mas o seu objetivo, onde é que nós colocamos? Já nem lembro mais. Né? O seu objetivo era o quê? O que ele queria obter? O que ele queria realizar? Ele queria reconstruir os muros, que foram consumidos 52 dias, um recorde, porque ele une o povo. Ele une o povo. Tá bom? Então, Neemias promove, voltamos lá, a união e a unidade de seu povo. Quem foi que promoveu? Vamos destacar, eu já destaquei aqui, nós vamos falar, mas foi Neemias. Neemias promove, tá bem? Eu usei aqui. Neemias cria meios, né? Ele vai fazer o quê? Proporcionar meios para que aconteça o quê? A união e a unidade do seu povo. Tá? Não só a união, a reunião, mas união e unidade. Ponto 2.1, nós vemos aqui a importância de ouvir o outro. É o que eu estava dizendo ainda agora. Então é impossível manter um ambiente de união e harmonia. O que é harmonia? Coesão, ter um objetivo em comum, né? A coesão é algo firmemente unido, ligado. Tá bem? Então é impossível manter um ambiente de união e harmonia, usando aqui a coesão, a união, sem ouvir o que o outro tem a dizer. É o que eu estava dizendo agora. Infelizmente, muitas são as razões, ou muitos são os pensamentos errados que nós temos que nos impedem de ouvir as pessoas. Tá? Não temos paciência, sabemos demais, o nosso cargo é alto demais, quer dizer, nós temos coisas demais que nos impedem de nos colocarmos num mesmo nível, no mesmo patamar, numa mesma prateleira e ouvir o que o outro tem a dizer. Veja, o problema aqui também não é só ouvir. Quando olhamos para Neemias, ele não somente ouve, mas ele tenta resolver. Veja, eu coloquei ouvir e resolver. Aí eu pensei, mas nem tudo um líder consegue resolver. Então, resolver, se possível. Se possível.
pelo menos o povo está vendo que o líder está se esforçando. Ele ouviu, tá? Ele veio aqui para a reunião de conciliação, para a concordância de fé, ele entendeu, ele concordou, ele conciliou-se, ele tem o mesmo pensamento, ele resolveu lutar com o povo, e o que ele faz? Ele resolve também dar um fim aos problemas. Quando foi possível. Lógico, existiram problemas que não tinha jeito. Aí quem entra na história? Deus. Não que Deus não estivesse na história, mas veja que mover a pedra é função do homem, mas ressuscitar Lázaro é função de Deus. O homem já não pode fazer nada. Então veja, é impossível manter um ambiente, eu não sei por que eu sempre penso em ambiente com H. Eu nunca consigo pensar diferente. Veja que o ambiente de união e de harmonia só é possível quando eu paro para ouvir o que o outro tem a dizer. E às vezes eu vou gostar do que eu vou ouvir? Não. Às vezes é aquilo que eu estou pensando, o que eu estou ouvindo do outro? Não. Porém, é aí que entra a conciliação. Fulano gosta de verde, cicrano gosta de amarelo, mas fulano e cicrano gosta de azul. Qual é a conciliação? Azul, beleza, agrada a grego e a troiano, e a gente toca o barco e vamos vencer. Mas o líder não gosta de azul, o líder gosta de branco, mas o líder não está para fazer a sua vontade. Veja, no máximo uma conciliação. Eu pego uma ideia aqui, outra ideia acolá, e eu, junto com aquilo que eu estou pensando, eu misturo. Eu vou fazer o quê? Eu vou formar uma ideia só, e a partir de tudo aquilo eu vou realizar o que está precisando. Mas não que eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, porque eu sou o líder. De maneira nenhuma, tá bom? Então, ouvir e, se possível, resolver. Para quê? Para que o ambiente de união e de coesão entre os irmãos, entre aqueles que estão comigo, ele passe a existir. Ele passe a existir. Vamos para o ponto 2.2. Neemias foi claro e verdadeiro. Outro problema, grande problema que nós temos. E isso não é só na igreja. Isto é nas profissões, isto é na política, isto é na família, isto é em todos os lugares. E até comigo mesmo. Tá? É um problema interno, às vezes. Qual é? Veja, a confiança não se estabelece, devo ter não, né? Em meio à mentira e à falta de clareza. São dois problemas. Vamos amenizar isto? Vamos trocar mentira por honestidade? E vamos trocar clareza por transparência? Quantas vezes nós falhamos? Não somos honestos. Em todas as, principalmente com Deus. E não há transparência. Veja que Neemias usa estas duas coisas. Ele é honesto, tá? Contudo, seus sentimentos, a sua vida, o seu propósito, a dificuldade dos problemas. Neemias é honesto, ele não esconde. Veja, é aí que entra a transparência, ele não esconde informações. Ele não esconde nada do povo. Veja que o problema que nós temos, por que muitos, principalmente líderes, têm problema de confiança do seu povo? O povo não consegue acreditar. Por quê? Porque muitos não estão jogando com honestidade, não estão jogando com transparência. O povo fica a ver navios, entra e sai determinada coisa e ninguém fica sabendo de onde veio, para onde vai. Este é o problema. E isto está ligado ao nosso caráter, à nossa formação de caráter. Isto é uma coisa, ser honesto e ser transparente, já está ser uma pessoa clara. Quando Neemias vai falar com o povo, ele usa essas duas. Ele não usa mentira e não falta com a transparência, não falta de clareza. Tá?
Então, quando não há honestidade e transparência, e o que é isto? O que é ler um relatório no final do mês? O relatório na ceia, o relatório... Aí pergunta para mim, você fazia isto? Faço, fiz. Pode perguntar para quem você quiser. Relatório da Santa Ceia, relatório da campanha do quilo, relatório de oferta para missões, relatório das ofertas disso, relatório. Então, cada culto específico tinha o seu relatório e era exposto. Tá? Se era comprado alguma coisa, nota fiscal, se era vendido alguma coisa, nota fiscal, pelo menos manuscrita, alguma coisa. Então você precisa agir honestamente. Isso eu estou falando aqui embaixo. Lá em cima a situação fica pior. Tá? A honestidade e a transparência, ela gera confiança. E aqui pode ter certeza que Neemias teve o povo, ele uniu, veja, ele une. Se eu tenho que identificar como, é porque ele conseguiu. Ele promoveu a unidade e a união. Como que ele fez isso? Sendo honesto, sendo transparente. A coisa está boa, irmão, está uma bênção. A coisa está feia, irmão, a porca está torcendo o rabo e nós precisamos, e eu na frente, e nós precisamos fazer isto. E ser transparente. Você precisa de 10, nunca diga que você precisa de 100. O que sobrar, gente, não faça isso. Isso é desonesto. Tá? Você precisou de 10. A igreja é uma bênção, você conseguiu 100. Tá? E os 90, o que você vai fazer? Onde que ele vai cair no seu relatório, na sua transparência? Como é que você vai apresentar isso? Aí o que acontece? Mas puxa vida, irmão, eu fiquei sabendo que era só 10. O senhor nos enganou. Mentira. Disse que era 100. E agora, cadê os 90? Glória a Deus, é para obra. Onde? Obra onde? Obra como? Obra quando? Obra quanto? Tá bem? Então, a confiança, veja, ela só vem mediante a honestidade e a transparência. E aqui nós estamos falando de líderes. Não só do pastor da igreja, líder de mocidade, líder do círculo de oração, líder do grupo de varões, líder da banda, líder da orquestra, líder das crianças, líder do que quer que seja. Tá? Você precisa ter caráter, ser honesto, ser transparente, e a igreja vai confiar em você. A hora que você disser assim, eu preciso de 10, sabe o que vai vir para sua mão? 100. Como é que você sabe? Porque eu já vi, já aconteceu comigo. Isso aqui é para isto, isso aqui era tanto, está aqui, e tem mais tanto, e usa no que precisar. Porque sabe que a hora que você usar, você vai prestar um relatório, você vai dar transparência daquilo que você está fazendo. Ponto 2.3. Nós estamos falando 2.2, Neemias foi claro e verdadeiro. 2.3, a unidade se estabelece na missão conjunta. Vamos de novo para a unidade, então. Nos unimos e nos tornamos um e fazemos o quê? Fazemos a missão conjunta. Mas veja, Neemias conseguiu envolver todos os judeus de Jerusalém na reconstrução dos muros da cidade. Quem foi que conseguiu? Neemias. Com a ajuda de coach? Não, que aqui é treinador em inglês. Tá? Intimidando o povo. Se vocês não fizerem, Deus vai pesar a mão. Não. Honestidade e transparência. Sem profetada, sem ficar trazendo ninguém para ficar induzindo o povo com palavras falsas, profecias falsas, revelações falsas. Tá? E isto não consegue nada. Neemias fez isto. Vamos colocar aqui, veja. Neemias trabalhou com o escriba lá, Esdra. Sim. Neemias trabalhou com outros grandes homens, profetas, sacerdotes, governadores. Sim, mas veja,
Foi Neemias que conseguiu. Por quê? Porque além de unido e ser um com o povo, ele está unido e é um com Deus. Então ele consegue envolver todos os judeus, tá? Sem estes artifícios. Hoje nós vemos muito isto, né? Ai, da palestra para o povo contribuir. Precisaria? Não, não precisa. Não precisa, nunca precisou. Intimidação. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi isso? E ouvi também. Tá? Profetada. Traz esses pregadores, ninguém sabe de onde. Chega no meio da igreja, estende um lençol lá, estende o tapete e daqui a pouco vai, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, entra o sucessor e não envolve o povo. Aí, quando consegue envolver também, ninguém sabe para onde vai. Ponto de número 3. Vamos lá. A igreja de Jesus vence unida. Tá? Este é o ponto de número 3. Então, nós temos uma palavra específica. Vencer. Vencer. Ponto 3.1. A desunião revela uma vida segundo a carne. Então, veja, nós falamos sobre a questão de objetivo e de concordância. Tá bem? Então, aqui, erros, falácias, tá? Desunião, desigrejar. Eu falei que mais à frente nós trataríamos um pouco mais a fundo. Então, onde está isto aqui? Onde está isso aqui? No diz respeito às lideranças. Ninguém está falando só do pastor da igreja, não. Qualquer tipo de liderança, se você desrespeita o seu líder de jovens, você é um rebelde. Tá? Você está causando desunião. Se você desrespeita a sua líder do círculo de oração, você é um rebelde. Se você desrespeita o seu maestro da banda ou da orquestra, você é um rebelde. Então vamos lá, desrespeito às lideranças. Briga entre os irmãos é o que mais tem, né? Desde o começo. Tem os Caíns da vida que gostam de matar e tem os Abéus da vida que só querem servir a Deus. Só querem. Mas há uma briga, haverá uma contenda. Minha mãe dizia que 2 bicudos não se beijam. Quando um não quer, 2 não brigam. Quer dizer que o que acontece? Deixa Caim morder os cotovelos. Entendeu? Abel sai e vai sacrificar a Deus. Não, mas todo mundo quer ter razão. Partidarismo. Isso aqui é um inferno hoje dentro da igreja. Pensa numa praga que tomou conta. O tal da política. Aqui partidarismo pode ser outros partidarismos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Isso é um tipo de partidarismo. Mas eu gostaria de falar desse tal de partidarismo, né? Ainda mais agora. Partidarismo político. A gente pode ser partidário também de um obreiro, sei lá. Entendeu? Mas eu gostaria de falar sobre esta praga que tomou conta da igreja. Assim, né? E isso é promovido pelo púlpito, porque eles têm necessidade. Eles são garotos e garotas propaganda daqueles cujas convenções indicam, ou alguém indica, ou alguém trabalha. Né? Então, veja, aí o que acontece? Fulano vota num determinado partido. Pronto, esse coitado já está excluído, já está morto. Né? Principalmente se não for o partido da massa. Eu podia ter escrito aqui de outra cor. Vamos lá. Escândalos. Aleluia. Ai por quem vier. Os escândalos vêm. Mas ai daqueles por onde vieram os escândalos. Nós já sabemos, não precisa nem explicar, né, sobre escândalo. Tem escândalo político, sexual, escândalo financeiro, e uma série deles. Tá bem? Num ambiente assim, olha ela aqui de novo, num ambiente assim, não pode existir crescimento
Veja que há uma distinção. Crescimento espiritual. Tem crescimento quantitativo? Ixi, lota a igreja. Financeiro, o caixa está bufando, né? As burras estão bufando de moedas. Bens materiais, móveis e imóveis, são construções faraônicas, tem de tudo, só não tem crescimento espiritual, só não tem a presença do Espírito Santo. Não tem. Só falta a presença de Deus. Veja que o crescimento aqui é espiritual. E ele só pode ser espiritual com a presença do Espírito Santo. Então, não é bom quantidade? É bom, mas qualidade é melhor. É bom dinheiro? É bom, mas amor é muito melhor. Móveis e imóveis, né? O que são os imóveis? Casas, prédios, isso é imóvel. Né? Móveis não é o guarda-comida ou o guarda-roupa. Os bens móveis que tem aí, os carrões da vida, né? É um automóvel. 3.2, vamos mais adiante. A Igreja Unida revela a manifestação de Cristo ao mundo. Veja, enquanto a desunião revela uma vida segundo a carne, a Igreja Unida revela uma vida segundo o Espírito, ou revela a manifestação de Cristo ao mundo. A igreja é o corpo, o organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na Terra, tá? Eu coloquei aqui organismo vivo, cujo papel principal é manifestar o seu poder redentor à humanidade, manifestar. Vamos lá de novo? Promover. Veja, nós precisamos proporcionar meios para acontecer algo. Acontecer o quê? A manifestação do poder. Eu posso usar aqui promoção, manifestação, promoção do poder redentor à humanidade? Posso. Tá? Desde que eu me lembre que o corpo ele precisa estar unido. E que o organismo, o corpo de Cristo, é um organismo vivo. Se ele é vivo, ele não pode estar separado. Ora, pensando assim, eu me lembro que a minha obrigação, ou o corpo de Cristo tem por obrigação, manifestar o poder redentor à humanidade perdida. Aí, quando eu disse que Jesus Cristo é a cabeça, quer dizer, ele é o cérebro, ele é a mente, é ele quem conduz, é ele quem nos dá o caminho, é ele quem... Então, nós vemos que a Igreja Unida, ela revela, ela manifesta, ela promove o poder de Deus, o poder redentor à humanidade perdida. Tá bem? Ela revela este poder. Ela evangeliza, ela obedece à grande comissão. Ela vai evangelizar. 3, último, unidos, podemos fazer a obra de Cristo. Então, qual é a obra? Manifestar o seu poder redentor à humanidade perdida. Vamos evangelizar. Desta maneira, fica claro que a desunião, que eu coloquei aqui dentro das falácias, né, nos impede de sermos perfeitamente edificados. Já falei sobre edificar. Edificar é crescer. Cada vez que você assenta um bloco, que você senta um bloco, um tijolo, uma parede, aumenta, quer dizer, está edificando. Só que, veja, existem meios. Proporcionar meios. Então, o que eu uso? Eu uso o prumo. Eu acho que é assim que escreve, né? Eu uso o que mais? Uma régua. Eu não sou pedreiro. Eu uso o que mais? Como é que chama aquela? Desempenadeira. Eu vou usar uma série, né, de materiais que farão ou me auxiliarão a edificar, mas edificar perfeitamente.
a parede não vai sair torta, aí não tem aquela ideia de tirar na massa, sai no reboco, sai nisso, sai naquilo. Então eu preciso da unidade. Eu preciso da união para quê? Para que não seja impedido de sermos perfeitos. Veja que o sermos não está falando da obra, está falando de mim, está falando da igreja de Cristo. Veja, sermos perfeitamente edificados. Tá? Então, a partir do momento em que nós nos unimos e nos tornamos um, que é um mandamento, nós promovemos esta unidade, proporcionando meios para acontecer esta unidade, e com isto a igreja cresce. Ela é, ou a igreja é perfeitamente edificada. Quer dizer, ela cresce perfeitamente. Cresce na palavra e cresce na graça. Cresce no amor aos perdidos, cresce na grande comissão, cresce evangelizando. Cresce em quantidade, mas cresce em qualidade. Cresce financeiramente, mas cresce em amor. Tem bens materiais, mas tem bens celestiais. Bens celestiais. Amém? Então, unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.